Minha madrasta tentou arruinar meu casamento ao enviar fotos editadas do meu noivo me fazendo parecer uma traidora. Agora ela está me implorando para deixá-la voltar depois de ser expulsa. Tenho 27 anos e estou prestes a me casar em 3 semanas. Meu noivo, Maicon, tem 28 anos e estamos juntos há 10 anos. Ele finalmente me pediu em casamento há alguns meses. Nós somos amigos desde a escola e nossas famílias se conhecem bem. Mesmo minha madrasta Jenna, que me detesta, parece sempre gostar do Maicon. Jenna se casou com meu pai quando eu estava no ensino médio, provavelmente na 8ª série. Meus pais nunca foram casados, mas minha mãe tinha guarda parcial de mim. Meus pais sempre se deram bem mesmo depois de se separarem, e cuidaram de mim da melhor maneira possível, pelo que serei eternamente grata a eles. Meu pai conheceu Jenna no trabalho e depois de namorarem por alguns anos se casaram. Jenna foi realmente legal comigo enquanto namorava meu pai. Provavelmente porque queria consolidar seu lugar como minha madrasta e me fazer sentir confortável para não atrapalhar o relacionamento deles e eles poderem se casar. Só depois disso é que ela começou a mostrar suas verdadeiras cores. Minha relação com Jenna piorou depois que ela se casou com meu pai e ela sabia que nada a impedia de me tratar mal. Eu era muito jovem, mas isso não a impediu de ser extremamente desagradável comigo, fazendo comentários maldosos e sendo uma presença geralmente horrível em minha casa. Ela só fazia tudo isso porque meu pai não estava por perto para vê-la. Ela era agradável comigo sempre que estávamos na companhia do meu pai. Durante os primeiros meses fiquei realmente confusa com essa mudança repentina em seu comportamento e me culpava por isso, achando que devia ter feito algo para provocá-la. Depois de um tempo não aguentei mais e falei com meu pai sobre isso, que então falou com Jenna e tivemos uma reunião de família sobre isso, onde ela negou veementemente não ter sido nada além de gentil comigo e me acusou de inventar mentiras. Ela parecia muito chateada e começou a chorar, então me disseram para sair da sala porque eles queriam conversar pessoalmente, mas lembro que na verdade não voltei para meu quarto e fiquei do lado de fora, fora da visão deles, para ouvir a conversa porque estava tão confusa quanto meu pai e queria saber o que ela ia dizer sobre mim. Eu era uma criança bem educada e ouvir atrás das portas não era da minha natureza, mas estou muito feliz por ter escolhido fazer isso naquele dia porque caso contrário nunca teria descoberto a verdade sobre Jenna. Ouvi ela dizer ao meu pai que eu nunca parecia gostar dela, mesmo quando eles estavam em um relacionamento, e sempre era rude com ela, mas ela nunca falou sobre isso porque achava que se fosse gentil comigo eu eventualmente a aceitaria, o que não era verdade. Na verdade, era a mesma coisa que ela estava fazendo comigo, mas ela me acusava de fazer isso com ela para enganar meu pai. Ela até chegou a dizer que acreditava que eu estava fazendo isso porque como meu comportamento terrível não a afastou e ela ainda acabou se casando com meu pai apesar de mim. Agora eu estava intensificando e tentando sabotar o casamento deles de outra forma, inventando mentiras para fazê-la parecer a vilã. Meu pai parecia não acreditar enquanto Jenna lhe contava todas essas bobagens e perguntava se ela estava certa de que isso era realmente o que estava acontecendo, pois não parecia comigo. Então ela lhe disse que tudo era verdade e que ela acreditava que a razão por trás disso era que eu, por algum motivo, achava que ela estava atrapalhando o relacionamento dos meus pais e que ela era responsável por eles não ficarem juntos. Ela até sugeriu que eu poderia ser o motivo pelo qual nenhum de seus relacionamentos anteriores havia dado certo, porque logo após passar um tempo comigo percebiam como eu me sentia sobre eles e fugiam na primeira chance que tinham, porque obviamente nenhum pai escolheria sua namorada em vez da filha. Meu pai só havia apresentado 2 namoradas para mim antes da Jenna e terminou com as 2, então isso era completamente inválido. Mas ela estava tentando muito vender essa teoria absurda de que na verdade eu estava chateada por meus pais não estarem mais juntos e a culpava por isso. Desde criança eu só via meus pais como amigos que se revezavam para cuidar de mim, então essa teoria dela de que eu estava impedindo ele de voltar para minha mãe não fazia sentido algum. Minha mãe também tinha namorado alguns homens e eu os conhecia, então não tinha esperanças de que meus pais voltassem a ficar juntos. Na verdade, antes de se casarem até tive algumas conversas com ela sobre como ficaria feliz se meu pai realmente se casasse e a tornasse uma parte permanente de nossas vidas. Isso foi quando ela ainda era legal comigo. Mas depois de ouvir essa conversa percebi o que estava acontecendo porque mesmo sendo pequena não era estúpida. Entendi que ela queria me tirar do caminho porque eu era a única coisa que ainda ligava a vida com minha mãe, e ela provavelmente não suportava isso. Estava com ciúmes e insegura, então queria me afastar. Obviamente ela não poderia dizer isso ao meu pai, então decidiu me tratar mal e me expulsar. Mesmo quando era pequena lembro-me de sentir tanta raiva que subi para meu quarto e gritei no travesseiro por alguns segundos. Então, aos 12 anos decidi que não ia deixar Jenna ganhar e me fazer parecer a fraca. Naquele dia quando meu pai me perguntou se eu realmente estava tendo problemas com Jenna, decidi dizer a ele que tive problemas com ela no passado, mas que tentaria melhorar e essa resposta pareceu satisfazê-lo. Então a competição finalmente começou. Decidi que não importa o quanto ela fosse desagradável comigo, não deixaria isso me afetar e certamente não permitiria que ela machucasse meus sentimentos fazendo com que eu me afastasse para sempre do meu pai. Eu poderia reclamar com meu pai mais uma vez, mas isso só levaria a mais reuniões familiares e mais discussões, e deixaria meu pai ainda mais confuso sobre quem acreditar, sua filha ou sua esposa. Decidi que a melhor maneira de lidar com isso seria simplesmente aguentar firme e deixar claro que Jenna escolheu a briga errada com a criança errada. Eu era uma criança, então você não pode exatamente me culpar por tomar essa decisão, eu só queria torná-la dramática e superá-la. Eu costumava assistir muita TV também, então culpe isso pelo meu plano absurdo, mas de qualquer forma, decidi que não ia mais deixar ela me afetar. Nos próximos anos ela fez o melhor para
para me colocar para baixo e me encurralar com seu comportamento horrível, mas eu simplesmente não liguei para ela. Eu rangei os dentes e superei tudo com um sorriso, recusando-me a deixá-la me incomodar. Era mais fácil para mim, já que passava metade do mês na casa da minha mãe, então não era como se tivesse que lidar com Jenna o tempo todo, e ela era simpática comigo quando meu pai estava por perto, então não era tão difícil para mim superar tudo. Então eventualmente saí para a faculdade e só voltava para casa nas férias. Durante esse tempo meu pai sempre estava por perto, então não era nenhum problema lidar com Jenna. Recentemente ela ainda procurava oportunidades para me alfinetar quando eu voltava para casa, mas agora isso simplesmente não importava porque no fundo eu sabia que havia vencido e também estou muito mais madura agora em comparação com aquela época. Então nem me importo mais. Além disso, agora sempre que visito minha casa venho junto com o Maicon e Jenna é obrigada a ser simpática comigo porque ele está por perto. Maicon já conheceu minha família muitas vezes e eu fiquei realmente surpresa ao ver Jenna sendo genuinamente simpática com ele nas primeiras vezes. Ele sabia sobre nossa história, mas ele é apenas uma pessoa geralmente legal, então ele foi educado com ela também. Foi surpreendente para mim porque ela parecia realmente gostar dele, o que nem sequer achei possível porque não pensei que ela gostaria de algo ligado a mim. No entanto, fiquei aliviada ao ver que ela era simpática com ele e não o tratava da mesma forma que me tratava porque teria sido bastante desconfortável para todos nós, chegando ao que aconteceu recentemente. Jenna enviou uma mensagem para Maicon alguns dias atrás contando uma série de mentiras sobre mim e sugerindo que ele fugisse porque se casar comigo poderia arruinar sua vida. Ela disse a ele que eu estava saindo com outro cara, um dos meus amigos do bairro, às escondidas, mas ela mantinha isso em segredo dele até agora porque acreditava que eu faria o certo e eventualmente contaria a verdade a ele. Mas como eu não tinha feito isso, ela acreditava que tinha que fazer por mim. Ela afirmou que eu estava me casando com ele apenas porque ele tinha um emprego melhor por enquanto, mas assim que meu outro namorado conseguisse um emprego que igualasse o dele eu o abandonaria e sairia. Ela também disse que ouviu eu planejando ao telefone com um outro cara e sentiu que era seu dever avisá-lo. Nenhuma palavra disso é verdade, mas Jenna enviou mais algumas fotos minhas com aquele outro cara onde ela apagou todas as outras pessoas na foto e parecia que era apenas nós dois juntos em um encontro. Essas fotos eram da festa de aniversário dele, mas elas editou para parecer que eu estava sentada ao lado dele e estava próxima, então parecia bastante suspeito. Maicon não fazia parte desse círculo, então era só eu na festa, e como ele não é ativo em nenhuma de suas redes sociais, ele não tinha visto essa foto anteriormente também. Jenna disse a ele na mensagem que ele não deveria me confrontar sobre isso porque então ela inevitavelmente se envolveria e isso criaria um problema com meu pai, o que acabaria colocando em apuros. Ela instruiu ele a simplesmente romper o noivado sem mencionar nada disso. E aí foi onde ela errou porque assumiu que Maicon confiaria nela nessas fotos editadas mais do que em mim. Ele veio até mim assim que recebeu aquelas mensagens e me perguntou o que era tudo aquilo. Ele nem parecia suspeito, apenas curioso. Depois de ler as mensagens expliquei a ele que ela estava inventando mentiras para nos sabotar logo antes do casamento. Ele nem precisou pensar por um segundo antes de acreditar em mim. Liguei imediatamente para meu pai porque estava furiosa e não aguentava mais ela. Liguei para ele e contei sobre a mensagem que sua esposa havia enviado a Maicon na tentativa de arruinar nosso relacionamento faltando apenas algumas semanas para o casamento. Também contei sobre cada outra pequena coisa que ela havia feito no passado e não poupei detalhes. Despejei tudo sobre nosso relacionamento tenso e competitivo que tinha escondido dele para manter a paz na família, mas agora não havia mais motivo para isso, já que estava mais claro do que nunca que Jenna não pararia de tentar me atrapalhar. Eu não era mais uma criança, então não ia deixar ela sair impune e tentar se envolver em jogos mentais estúpidos para provar que eu era de alguma forma mais forte, como fiz no passado. Contei tudo ao meu pai. Tudo que mencionei anteriormente dei a ele um ultimato. Disse a ele que poderia cortar os laços com Jenna ou eu o cortaria. Ele me pediu um tempo para pensar e pelo menos conversar com Jenna sobre isso porque estava tão confuso e perdido e nem havia começado a processar o que eu acabará de dizer. Disse a ele que tinha até o final do dia para me responder, e depois disso a decisão estava nas mãos dele. Pessoalmente achei que fui mais do que justa em relação à forma como reagi à situação, e não forcei meu pai a fazer nada, foi tudo escolha dele. Ignorei tudo que Jenna disse por muito tempo, mas agora não podia mais ignorar porque ela estava tentando interferir no meu relacionamento. E isso não ia funcionar. Depois de dar esse ultimato ao meu pai, não falei com ele pelo resto do dia porque achei que ele precisava de espaço para tomar uma decisão, então não havia como eu influenciar sua decisão, foi completamente escolha dele. Meu pai me disse no próprio dia que ele terminou com Jenna e parecia chateado com isso, então decidi dar a ele um tempo e não discutir isso no mesmo dia. Atualização. Já se passaram alguns dias, mas ainda não conversamos sobre isso porque tenho estado muito ocupada com os preparativos do casamento. Agora que faltam apenas algumas semanas, também há o fato de que Jenna está constantemente tentando me enviar mensagens e me convencer a dizer ao meu pai para aceitá-la de volta. Outro dia ela me enviou um e-mail de uma nova conta porque eu a bloqueei em todos os outros lugares, e estava praticamente implorando para eu falar com meu pai e fazê-lo aceitá-la de volta. Ela me disse que estava apenas tentando me atrapalhar e a Maicon, e que na verdade não queria causar problemas para nós. Eu duvido muito disso, mas mesmo que eu dê o benefício da dúvida, ainda não explica porque ela estava incentivando ele a me deixar sem me confrontar para que eu nem tivesse a chance de me explicar. Ela disse que depois da minha ligação meu pai a confrontou imediatamente e ele estava tão insanamente bravo que ela nem conseguiu se explicar direito e ele mandou ela embora. Então ela saiu às pressas sem ter a chance de explicar tudo direito. Para ser justa, não acho que explicar tudo teria funcionado a favor dela de qualquer maneira, então provavelmente é melhor que ela tenha saído sem entrar na verdade. Mas de qualquer forma, li aquele e-mail e também
também tenho lido as mensagens que os amigos e familiares dela têm me enviado e honestamente comecei a me perguntar se eu sou a errada aqui. Não consigo deixar de sentir que foi meio injusto da minha parte dar esse ultimato ao meu pai e provavelmente não deveria ter feito isso. Não me arrependo de contar a verdade a ele porque ele merecia saber e eu merecia tirar isso do peito, mas acho que o ultimato foi um pouco extremo. Jenna está morando em um hotel agora, mas ela tem dinheiro limitado próprio já que largou o emprego alguns anos após o casamento e não se preocupou em economizar, então ela está praticamente contando comigo para resolver as coisas entre ela e meu pai. Atualização 2. Agradeço por todos os comentários adoráveis e o apoio avassalador. Significa muito para mim e para o Maicon. Acho que estava pensando demais em tudo e não precisava me preocupar em ser a vilã ou algo do tipo. Muitos de vocês me perguntaram o real motivo pelo qual não contei nada ao meu pai sobre como a Jenna estava me tratando quando era criança, já que alguns de vocês não compraram toda a teoria sobre eu querer mostrar que era mais forte e tal. Bem, para ser honesta, isso era parte da verdade e eu queria mostrar a ela que eu era feita de algo mais forte e ela não poderia me quebrar com seu comportamento rude. A outra parte da razão era que meu pai parecia realmente feliz com ela e eu não queria tirar isso dele. Eu era uma criança bem altruísta e nunca tinha visto meu pai tão feliz só por estar com alguém. Nenhuma das outras namoradas dele tinha tido esse efeito sobre ele. Não sei como aquela bruxa conseguiu, mas meu pai simplesmente se tornou uma pessoa mais feliz, animada e despreocupada sempre que estava com ela. O que é por isso que eu não queria estragar isso para ele e mantive tudo em segredo. Falei recentemente com meu pai, um dia ou dois depois de postar aqui, e tivemos uma conversa sincera sobre minha infância e como ele me tratou. Ele se desculpou comigo por não ter estado presente na época porque estava muito ocupado com o trabalho, e eu o perdoei por isso porque não posso exatamente reclamar quando ele me proporcionou uma ótima vida. Quanto a Jenna, ela sempre foi incrivelmente simpática comigo sempre que meu pai estava por perto, então não havia como ele perceber a tensão entre nós, e eu também nunca contei a ele, então não o culpo por não perceber que tínhamos problemas. Ele disse que achou um pouco difícil lidar com o que eu tinha dito a ele, mas depois de falar com ela sobre isso uma vez que desligou o telefone comigo, ele percebeu que definitivamente tinha que terminar as coisas com ela e que me devia um grande pedido de desculpas. Aparentemente, ao ser confrontada sobre as mensagens que ela tinha enviado para o Maicon, ela primeiro tentou negar e disse que deve ter sido um erro, mas as mensagens claramente foram digitadas por ela. Então meu pai perguntou a ela novamente e então ela confessou que estava tentando cancelar o casamento de propósito, mas disse que tinha um motivo real para isso. Seu motivo muito real aparentemente era que meu pai estava contribuindo para o casamento, mas ela acreditava que ele estava patrocinando tudo, o que não era verdade. Meu pai está pagando apenas pelo local, Maicon e eu estamos cobrindo tudo o resto. Jenna e meu pai deveriam ir de férias nos próximos meses, então ela estava com medo de que ele acabasse gastando muito dinheiro no casamento e então eles não poderiam pagar as férias. Ela também acreditava que eu iria transformar isso em um hábito e continuar pedindo dinheiro ao meu pai sempre que precisasse se ele pagasse pelo meu casamento. Ela teve a audácia de dizer ao meu pai que estava apenas tentando poupá-lo de ter que lidar com isso. Mas meu pai não é idiota. Ele sabia que a única coisa que ela estava tentando salvar eram suas férias. E com raiva ele a expulsou e disse para ela não voltar porque agora ele sabia que tudo que eu tinha dito a ele era verdade. Ela tem tentado falar com ele desde que foi forçada a sair, mas ele a bloqueou e não respondeu a ela. É realmente louco como ela estava disposta a arruinar meu casamento apenas porque queria uma férias. E é ainda mais engraçado que ela acreditava que eu ia gastar dinheiro do meu pai excessivamente quando na verdade ela quem depende do meu pai para dinheiro. Mas tudo bem, meu pai entrou com o pedido de divórcio e espero que tudo se resolva logo. É meio triste para o meu pai, mas pelo menos finalmente me livrarei dela. Atualização 3. Falta apenas uma semana para o casamento e há alguns dias os procedimentos de divórcio do meu pai finalmente começaram. Pensei que ele ficaria um completo desastre emocional porque eles estiveram juntos por um bom tempo, mas na verdade ele tem lidado com isso muito bem. Ou talvez esteja apenas reprimindo tudo e não nos deixando vê-lo fraquejar. Seja como for, vou garantir que ele esteja bem e colocá-lo em contato com um terapeuta e forçá-lo a ir porque minha mãe acha que não é bom para ele esconder suas emoções pois isso significa que ele terá um colapso emocional eventualmente em algum momento futuro. Jenna parou de tentar falar comigo, o que é um alívio. Porque se ela me mandasse mais mensagens provavelmente eu teria sido dura com ela. Minha mãe acredita que é o pensamento da pensão alimentícia que a fez parar de lutar contra o divórcio, e eu acho que é uma teoria provável. Provavelmente ela vai fazer essa viagem sozinha agora. Maicon e minha mãe, ambos têm sido um grande sistema de apoio para mim e meu pai neste momento e eu sou realmente grata por ambos. Minha mãe, na verdade, está mandando refeições para o meu pai porque sabe que ele tem dificuldade em se alimentar sozinho. Não é que ele não consiga, é só que ele é realmente ruim nisso, o que é uma característica que eu herdei. Nós dois somos realmente ruins na cozinha. É por isso que meu pai e eu planejamos que vamos jantar juntos pelo menos uma vez por semana para mantermos contato e para que ele não se sinta sozinho e eu não me sinta culpada. O que é algo que tenho sentido muito já que tecnicamente sou a razão pela qual tiveram que terminar. Sei que não deveria me sentir culpada porque fiz a coisa certa, mas ainda sinto, e estou tentando trabalhar nisso com meu terapeuta. Uma rápida atualização, Maicon e eu estamos casados agora. Atualização 4. Já faz 2 semanas desde minha última atualização e sou muito grata por tantos de vocês estarem tão interessados. Obrigada por todo o amor e apoio. Realmente não esperávamos por isso.
Foi uma cerimônia e recepção lindas. Não poderíamos ter pedido um casamento melhor. Todos os nossos amigos e familiares estavam lá, e foi realmente maravilhoso. Eu poderia continuar elogiando, mas acho que vocês estariam mais interessados em saber o que está acontecendo com o papai e a Jenna. Jenna está exigindo ficar com a casa e um pagamento insano, mas o advogado do meu pai está lutando com unhas e dentes contra isso. Parece improvável que ela consiga qualquer coisa, especialmente não com meu testemunho contra ela. Agora que ela sabe que meu pai não vai cair em seu pequeno ato inocente, as garras realmente saíram. Meu pai está indo à terapia para discutir tudo isso e estou positiva de que ele vai superar isso. Próximo relato. Minha avó começou rumores desagradáveis sobre mim no ensino fundamental. Minha avó é uma pessoa interessante, pode-se colocá-la na categoria Karen. Ela é de uma cidade pequena onde ou você é muito rico e nervoso, ou usa substâncias e mora em uma velha escola transformada em prédio de apartamentos. A melhor época foi a 8ª série. Ela era professora de matemática na minha escola no ensino fundamental. Nossa, foi uma época ótima porque eu era neta dela, mas isso me tornava um alvo para ela. Todos os dias ela me observava como um falcão e esperava a fração de segundo que eu desviava o olhar e gritava: Sara, preste atenção. Não me faça dizer à sua mãe que você está brincando na minha aula. E toda a turma ria, ela sorria e seu ego inflava. Uma vez acidentalmente usei chinelos para ir à escola e durante o resto do ano ela tocava no assunto, tipo: Você não consegue se lembrar da equação como não se lembra dos seus sapatos? E isso vinha acompanhado de sorrisos e risadas maliciosas, mas as coisas ficaram piores quando consegui um namorado. Uma pequena história aqui: fui retida no jardim de infância, então sou um ano mais velho que todos da minha turma da 8ª série. Eu estava namorando um garoto do 10º ano, mas ele pulou uma série, então na verdade ele é um ano mais novo que sua turma do 10º ano. Isso fez com que nossa diferença de idade fosse de apenas um ano. No entanto, de uma perspectiva externa, quando você ouve pela primeira vez que um garoto da 10ª série está namorando uma garota da 8ª série, tenho certeza de que sua primeira reação seria eca. E cara, minha avó comeu isso como se fosse sua última refeição. Sempre que a visitávamos ela fazia comentários como: Sabemos que a Sara prefere homens mais velhos, certo, GD? Ou falava: Se fosse minha filha eu certamente não aprovaria, mas acho que os tempos são um pouco diferentes. Era irritante, mas não estava interferindo na minha vida. Isto é, até ela começar a fofocar sobre mim para outros professores, ela diria a eles que eu estava andando escondido com um garoto mais velho, que eu provavelmente estava experimentando coisas que não eram destinadas à minha idade, que eu estava indo para as salas e banheiros dos professores com ele. Ela também deu a entender fortemente que meus pais eram contra tudo isso. Para contextualizar, meus pais sabem quantos anos nós dois tínhamos e na verdade não somos loucos. E também, meu namorado era o garoto mais quieto e nerd da turma. Levamos 2 semanas de mãos dadas antes mesmo de nos beijarmos, então nada disso era verdade, mas isso não impediu os rumores. Durante o almoço as meninas me perguntavam se era verdade que eu tinha feito certas coisas. Se eu estivesse na aula e pedisse a um professor para usar o banheiro eles recusariam. E se eles me deixassem ir eles me interrogariam por vários minutos primeiro para ter certeza de que eu não estava fugindo para fazer isso com meu namorado mais velho. Antes de tudo isso eu era literalmente uma mosca na parede e estava completamente bem com isso. Agora eu estava infeliz e me sentia completamente desamparada. Depois de voltar para casa chorando sabe-se lá quantos dias seguidos minha mãe ficou farta. Me lembro dela gritando: É isso? Pegando as chaves e saindo pela porta. Quando ela voltou disse que a vovó não iria mais me incomodar. Quando fiquei mais velha ela me contou um breve resumo do que aconteceu. Basicamente minha mãe chegou e se aproximou dela com calma explicando para ela que eu era filha dela e que ela tem o controle da situação. Ela até explicou a diferença de idade. Depois de pedir educadamente que ela recuasse e parasse de contar mentiras aos colegas de trabalho, meus professores, a vovó zombou e disse: Você não sabe o que ela poderia estar fazendo com as portas dela fechadas. Isso irritou minha mãe. Ela me disse que começou a gritar com minha avó sobre como ela era uma vagabunda envergonhando sua própria neta e como eu estava infeliz. Ela disse que não tenho direito de dizer ou fazer nada disso e que o que ela estava fazendo era cruel e inapropriado. Resposta da minha avó: Como você ousa entrar na minha casa e me acusar disso? Saia da minha casa. Então minha mãe foi embora. No dia seguinte minha avó evitou contato visual comigo. Ela nem tentou me pedir respostas ou apontar que tipo de roupa eu estava vestindo. Ela apenas desviou o olhar e finalmente fez seu trabalho. Os rumores continuaram por um tempinho, mas então as pessoas perceberam que realmente não era tão escandolo quanto o boato retratava e ficamos sozinhos. Como tudo isso acabou? Como seria de esperar, a vovó age como se nada tivesse acontecido. Nunca toca no assunto, evita as conversas se forem na época em que ela me ensinou. É irritante, mas ao mesmo tempo é esperado. Agora que sou adulta e todos nós estamos cientes de seus jeitos bobos, podemos apenas sorrir e acenar com a cabeça até irmos para casa onde então discursamos sobre como ela foi má durante o jantar. Próximo relato. Pais intitulados pensam que uma festa de aniversário particular deveria ser liberada para todos porque seus preciosos filhinhos também estão com fome.
Eu tenho 31 anos, então essa história é um pouco antiga, mas ainda nos faz rir até hoje. É boa o suficiente que apesar da minha perda de memória por ter tido convulsões graves durante os primeiros 12 anos da minha vida, eu ainda me lembro como se fosse ontem. Aconteceu durante meu aniversário de 9 anos. Estávamos em um parque público com minha família e amigos. Tínhamos bolo, doces, pizza e lanches. E não se esqueça dos brindes. Estávamos nos divertindo, passando o tempo e havia essas crianças nos observando lentamente no parque. Agora, tenha em mente que minha mãe não é burra. Ela cresceu pobre, então ela sabe como é ser criança e ver as crianças ao seu redor ganhando coisas enquanto você não ganha nada. Nós demos comida e sacolas de lembranças. Não éramos egoístas. Nós compartilhamos com o público. Não podemos dar coisas para o mundo inteiro, mas compartilhamos. Bem, esses pais aparecem com seu grupo de crianças não muito depois de termos dado sacolas de lembranças para alguns catistas. Um cara de camisa azul. Boa festa você tem aqui. Meu pai. Obrigado. Como podemos ajudar? Uma mulher disse. É o aniversário da minha filha hoje. Minha mãe. Bem, feliz aniversário. Você gostaria de um pedaço de bolo? A menininha parece que simplesmente quer bolo e seus amigos também. Minhas irmãs e amigos estão mais do que dispostos a recebê-los para se juntar a nós, mas a querida mamãe e seu grupo de Karens não vão deixar isso acontecer até colocarem minha mãe no lugar dela. Ela não vai comer bolo, não até você entender como é desrespeitoso vir a um parque público e comer assim na frente dos outros. Minha avó se levanta. Com licença. Karen continuou. Bem, minha filha está com fome. Minha irmã respondeu. Nós não acabamos de oferecer bolo? Isso não importa, você não pode vir aqui e comer como animais enquanto meus filhos passam fome. Minha mãe respondeu. Então traga comida, é um parque público. Estou aqui fazendo uma festa de aniversário para minha filha, já dei bastante comida para as crianças, não posso ser responsabilizada pelo fato de você não estar tentando alimentar seus filhos. Olha, eu ofereci bolo para sua filha faminta e você continuou a deixando passar fome. Então, quem é a desrespeitosa agora? A Karen faz uma cara como se tivéssemos acabado de bater nela. Minha mãe dá um pedaço de bolo para a menininha e a mãe a agarra pelo braço e sai furiosa. As outras pessoas meio que ficam por perto e minha mãe as encara dizendo que ou elas vão embora ou ficam. Eles basicamente pedem desculpas, pegam um pedaço de bolo e a festa acaba sendo maior do que o esperado. A mesma mulher tentou fazer isso conosco novamente por causa de nuggets de frango. Só que quando ela percebeu que éramos nós, 2 anos depois, ela entrou em pânico e começou a rir tentando literalmente transformar isso em uma piada. Minha mãe apenas mostrou o dedo do meio e devorou lentamente um nugget enquanto a mulher recuava. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.